Bom, vamos começar então a primeira parte dos exercícios de propriedades da matéria, né? Que são aqueles exercícios mais focados nas propriedades gerais, específicas, substância, mistura, mudança de estado. Esses exercícios são mais tranquilos, tá? E aí na próxima aula a gente faz os exercícios de separação de misturas, ok? Então vamos lá. Questão número 1. Aqui. Questão 1. Considere que o volume de uma gota de água seja de aproximadamente 5 vezes 10 a menos 2 ml. Aqui é uma questãozinha, gente, que se você for parar para perceber bem, ela nem é uma questão de química. Ela é uma questão de matemática, mas que ela usa o conceito de volume. Então ela tem um pouquinho de química só. Então, ó, ele fala para mim que o volume de uma gota é de 5 vezes 10 a menos 2 mililitros. Quantas gotas cabem numa caixa d'água de meio metro cúbico? Tá? Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Então, eu tenho o volume de uma gotinha, vou chamar de Vzinho, tá? Que vale 5 vezes 10 a menos 2 mililitros. Isso é para uma gota. A minha caixa d'água, ela tem o volume de meio metro cúbico. Vzão é meio metro cúbico. Aí vai uma informação importante, né, gente? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Tá bom? Vocês já vão entender por que eu estou fazendo essa observação. Bom, para você saber quantas gotas cabem na caixa d'água, faz uma regra de 3, sem muito mistério. Né? Eu vou dizer assim, uma gotinha tem esse tamanho. Quantas gotinhas são necessárias para eu conseguir preencher a caixa d'água? Tudo bem? Então, nós vamos fazer uma regra de 3 com 2 volumes, concorda? Se eu vou fazer uma regra de 3 com 2 volumes, é ideal que eles estejam na mesma unidade. Tá? Então, olha o que eu vou fazer. 1 ml é igual a 10 a menos 3 do litro, não é? A milésima parte do litro. Então, o nosso volume da gota, ele é 5 vezes 10 a menos 2. Só que ao invés de eu escrever mililitros, eu vou escrever isso, ó. 10 a menos 3 litros. Você concorda que mililitro e 10 a menos 3 litros são equivalentes? Tá? Qual é o objetivo aqui? Passar o volume da gota para litro. Então, o volume da gota é igual a 5 vezes 10 a menos 5 litros. Ok? O volume da caixa d'água é de meio metro cúbico, ou seja, 500 litros. Eu vou colocar em potência de 10, tá, gente? Ó, 5 vezes 10 ao quadrado litros. Tá, agora abre a regra de 3, ó. Abre uma regrinha de 3. Olha, uma gota ocupa 5 vezes 10 a menos 5 litros. Quantas gotas eu preciso para encher a caixa d'água? 5 vezes 10 ao quadrado litros. Tá bom? Vai conferindo as contas, tá, gente? Porque eu já falei para vocês, é bem comum eu errar a conta, tá? Principalmente quando vai chegando no final do ano, que eu vou ficando cansado. Então, aí a conta fica N igual, no final do dia, melhor dizendo. A N fica 5 10 ao quadrado, dividido por 5 10 a menos 5. Aqui, tá?
N igual a 5 dividido por 5 dá 1. 10 a menos 5, 10 ao quadrado dividido por 10 a menos 5, você conserva a base e soma e subtrai os expoentes. Então vai ficar 10 elevado à sétima, né? Porque fica 10 ao quadrado menos 5, né? Tá? O expoente ele fica assim, ó. Deixa eu colocar aqui uma passagenzinha a mais. Ó. N igual a 10 elevado ao quadrado menos 5. Ó. Dá 10 a sétima gotas. Tá bom? Tranquilo, certo? Só para a gente ir aquecendo aí as turbinas. Podem printar para a gente passar para a questão 2. Já vou passar aqui para a questão 2. Questão número 2. Considere 2 béqueres iguais, contendo quantidades diferentes de água a 25 graus. Eles foram aquecidos durante 20 minutos, sob pressão de 1 atm, com a mesma chama. Então, você tem um becker com água, outro becker com água. Os dois foram aquecidos na mesma chama. Só que eles têm quantidades diferentes de água. É importante essa parte aqui do enunciado, tá? Ó. Quantidades diferentes de água, tá? Muito bem. Opa, peraí. Opa. Aqui. Continuando. Eles foram aquecidos durante 20 minutos sob a mesma chama. A temperatura da água em cada becker foi medida em função do tempo de aquecimento. E os resultados encontrados estão nos gráficos abaixo. Vamos dar um zoom aqui. Ficou pequenininho. Ó. Gente, a temperatura da água do becker A, ela subiu até 10 minutos. A partir dos 10 minutos, ela parou de subir. Tranquilo? No becker B, a água subiu, a temperatura subiu em 15 minutos. E ela parou de subir. Tá bom? Beleza. Aí ele vai fazer duas perguntas. Gente, antes da gente responder a pergunta do item A, eu quero fazer uma pergunta. Por que as temperaturas pararam de subir se o cara estava aquecendo a substância? Por que as temperaturas pararam de subir? Mudança de fase, perfeito. Olha lá, mudança de fase, PE, mudança de fase, mudança de estado. Ai, como vocês estão participativos. Que bom isso. Tá, mudança de fase. Então você concorda que a temperatura A e a B são iguais? Porque ele está aquecendo água. Água. Então vamos escrever aqui, ó. Qual é o valor das temperaturas A e B? TA é igual a TB, que é igual a 100 graus. Tá? Justificativa. De acordo com o gráfico, observa-se que ambos os sistemas, ambos os líquidos, vamos colocar líquidos, né, que são água, os dois, né, estão mudando de fase. Estão mudando de estado. Pode ser estado, pode ser fase, o que você achar melhor, tá? Mudando de estado. Tá? Ah, professor, mas mesmo um becker tendo mais água do que outro, não importa, gente. Não importa, a água vai ferver a 100 graus.
Não importa se você está fervendo 1 litro de água ou se está fervendo 20 litros. Ela vai ferver a 100 graus, porque é uma propriedade específica, né? B. Por que demorou mais tempo para a água que está no becker B entrar em ebulição? Se você está aquecendo água, por que eu demoro mais para esquentar uma água do que outra? Essa já é um pouco mais complicada. Que mole. Porque uma das águas está em maior quantidade que a outra, gente. Quando a água entra em ebulição, ela precisa receber uma quantidade de calor. Só que vamos lembrar que a quantidade de calor que você tem que dar para a água, ela é proporcional à massa. Você pode fazer uma experiência muito simples. Pega uma panela pequenininha, pega uma panela de pressão, enche as duas com água e acende o fogo ao mesmo tempo. E veja quem é que vai demorar mais para ferver. O fato do becker B demorar mais é por causa da quantidade diferente de água, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Por que demorou mais tempo para a água contida no becker B? Porque o becker B certamente continha mais líquido. Certamente continha mais líquido. Tá? Quando a gente tiver aula de termologia, eu vou deduzir para vocês uma fórmula que prova isso. Que o tempo que você demora para aquecer é proporcional à massa. É meio intuitivo, né, gente? Tem mais massa, você vai demorar mais tempo para aquecer. Mas existe uma maneira de você provar isso matematicamente, tá? Mas deixa para termologia, porque a gente vai precisar disso lá na frente. Né? Teve uma galera que respondeu aqui, maior quantidade ou maior volume. Você pode usar o termo volume também, tá? Porque você está trabalhando com 2 líquidos iguais. Então, quer dizer, se você está trabalhando com 2 líquidos iguais, eles têm a mesma densidade. Então, ter maior volume quer dizer ter mais massa, tá? Então, seria aceitável você escrever volumes diferentes, tá bom? Beleza? Podemos seguir na próxima? Próxima questão. Questão número 3. 3. Um estudante deseja aferir. Aferir significa medir, tá? Um estudante deseja aferir a massa de um objeto de alumínio. Então, ele quer pesar o objeto de alumínio. Dispondo apenas de um cilindro graduado, este estudante colocou água até a marca de 15 ml. Então, ele pegou um tubo, esse tubo é graduado. E aí ele foi lá e colocou água. Tá? Volume de água, 15 ml. Tá. E depois ele introduziu o objeto de alumínio dentro do cilindro, observando que a marca subiu para 65. Então, na hora que ele colocou, imagina que você tem aqui, ó, um objeto de alumínio. Ele vai colocar o objeto aqui dentro. Claro que na hora que ele colocar o objeto ali dentro, você vai ter uma situação assim agora, ó. Você vai ter o objeto ali dentro, que ele afunda, e a água sobe. Porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, agora o volume total foi para 65. Tá?
Sabendo que a densidade do alumínio é igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico, qual é a massa do alumínio? Tá? Gente, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. Por que o cara colocou o objeto dentro da água? Se ele quer calcular a massa do corpo, por que ele colocou o objeto dentro da água? Ele poderia me explicar? Nota que tem uma coisa importante aqui, né? Ele deu a A densidade. densidade. Boa, densidade. Ok. A gente lembra que a densidade de uma coisa é a massa dividida pelo volume? Então, se a densidade é massa por volume, galera, eu posso dizer que a massa é a densidade vezes o volume. Certo? Então, qual que é o truque da pessoa? Bom, ele sabe a densidade do alumínio. Se ele souber o volume do alumínio, ele joga ele aqui, ó. Deu para entender? Então, vamos lá. Ao jogar o alumínio na água, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? É igual a Arquimedes, exatamente. Igual a Arquimedes. O Eureka, que saiu pelado gritando, né? Ele entrou na banheira, a água subiu, né? É daí que veio o conceito de empuxo. Boa, boa, bem lembrado. Vocês estão afiados, hein, meu? Vixe Maria. Rapaz, nossa, esse ano vai ser destruidor aqui. Então, o que acontece? Qual é o volume do alumínio? O volume do alumínio, gente, é a diferença entre 15 e 65. Tudo bem? O volume de água era 15. Quando eu joguei a peça, subiu para 65. Então, o volume de alumínio é 50 ml. Tá. Aqui nós temos um probleminha. Veja. Olha para a unidade da densidade. Olha para a unidade de volume. Vocês estão percebendo que elas são diferentes, né? Eu não posso misturar unidade. Eu não posso misturar unidade. Só que nós estamos com sorte. Por quê? Porque no sistema de unidade, ml é equivalente a centímetro cúbico. Graças a Deus. Ou seja, quando você fala que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por ml, por centímetro cúbico, ó, é a mesma coisa que você dizer 2,7 gramas por ml. Então, eu posso substituir do jeito que está, sem problema. Graças ao bom Deus. Ó, 2,7 vezes o volume da pecinha, 50. Tá aí. Então, a massa é igual a 135, eu acho. Tá? Gramas. Tranquilo? Fechou? Maravilha. Ai, gente, vocês são nerd. A outra já está até calculando aqui o número de mols do alumínio. Exatamente, 5 mols de alumínio. Ai, nerd. Ai, nerd. Eu adoro vocês. Eu adoro. Gostei. Gostei do seu cálculo aí. Espera aí. Pode printar aí, tá? Pode printar. Você vê como esse negócio de ser nerd vai contaminando, né? Espera aí. Próxima. Ai, perdão. Desculpa aí. 4.
Observe a tabela a seguir, alguns dados sobre o mercúrio. Vamos usar. Aqui. Zoomzei. Densidade 13,6 gramas para 1 ml. Temperatura de fusão menos 38,9. Temperatura de ebulição 356,6. Estado físico natural, né? Quando ele fala natural, é temperatura ambiente, ó, 25 graus. Né? Ele é líquido e não dissolve na água. Tá? Então, só uma coisa antes da gente ler as perguntas, eu queria citar aqui para você o seguinte, ó. O mercúrio, ele tem 2 pontos de mudança de estado. Imagina que isso aqui é um termômetro, tá? Você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Qualquer temperatura abaixo do ponto de fusão, o mercúrio estará sólido. Então, quer dizer, na temperatura abaixo dessa daqui, ó, ele é sólido. Se ele estiver acima do ponto de ebulição, ele é gás. E aqui ele é líquido. Tá bom? Isso é importante você ter na cabeça, tá? Então, aqui é menos 36,5 graus Celsius, certo? Espera aí. Ah, não, espera aí. 36,5. Estou viajando aqui. É 38,9. Eu misturei os números aqui. Menos 38,9. E aqui é 356,6. Tá. Fechou? Tá. Agora vamos ler as perguntas aqui. Item A. Qual é a menor temperatura em graus Celsius que pode ser medida num termômetro de mercúrio? E justifique. Gente, se vocês já viram um termômetro de mercúrio, ou se vocês já tiveram a sorte de quebrar um termômetro de mercúrio, você vai perceber que lá dentro do termômetro o mercúrio é líquido. E é importante que o mercúrio seja líquido. Por quê? Como é que o termômetro mede temperatura? Lá dentro do termômetro, você tem uma coluna de mercúrio, não tem? Quando você põe um termômetro embaixo do teu sovaco, ele vai esquentar. Quando o mercúrio esquenta, o que, que acontece com ele? Ele dilata. E ao dilatar, ele sobe. Então, na verdade, o termômetro, ele tem por base o fato de um líquido dilatar quando você esquenta ele. Aí, quando o termômetro esfria, o mercúrio contrai, a temperatura baixa. Então, a gente está medindo, na verdade, a temperatura, né, gente, pela dilatação do mercúrio. Agora, para pensar um pouco. Se o mercúrio não tiver líquido, ele não vai conseguir dilatar, a ponto de você enxergar a medida. Eu preciso que o mercúrio esteja líquido. Então, significa que o termômetro de mercúrio, ele tem uma limitação. Você só consegue medir temperatura com mercúrio até esse valor aqui, ó. Essa aqui é a temperatura mínima que o termômetro aguenta. Se você colocar o termômetro numa temperatura menor que essa, o mercúrio que estiver lá dentro congela. E essa temperatura aqui é a máxima que o termômetro aguenta. Porque se você aquecer ele acima dessa temperatura, o mercúrio estoura lá dentro. Ele vira vapor e explode. Então, o termômetro quebra, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Qual que é a menor temperatura que pode ser medida em graus Celsius, né, por termômetro de mercúrio? A menor temperatura é menos 38,9, pois, vírgula, abaixo desse valor, o mercúrio solidifica.
solidifica. Pronto. O mercúrio solidifica. Fechou? B de bola. Esse termômetro pode ser usado para medir a temperatura de ebulição da água? Sim. Por quê? Porque a água ferve na temperatura que está aqui no intervalo. Ó. A água não ferve a 100 graus? Então eu vou escrever assim, ó, sim, pois a temperatura de ebulição da água encontra-se dentro do intervalo no qual o mercúrio é líquido. É líquido. Beleza? Tá aí. C. Quando o mercúrio é adicionado à água, ambos à temperatura ambiente, ele afunda ou flutua? Indique qual dado lhe permite explicar sua resposta. Ele afunda, né, gente? Porque ele é mais denso que a água. Afunda, pois. Eu vou até colocar uma resposta um pouquinho mais completa. Eu vou escrever assim, ó, afunda, pois. Além de ser imissível na água, pois, além de ser imissível, vírgula, é mais denso que a água. Então, quer dizer, ele não só não se mistura, como ele afunda a água. Tá? Prontinho. Tá aí a questão número 4. Itens A, item B, item C. Podem tirar print. Próxima questão. Essa questão ela é bem chata, tá, gente? Eu já vou antecipando. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Só um minutinho. Vou botar um pouco aqui. Oxi. Aqui. Desculpa aí, gente. Perdão. Aqui. Questão número 5. Por que essa questão ela é chata? Porque tem um monte de conta para fazer. Ele fala assim, ó, uma folha cujas dimensões valem 3 decímetros, 12 centímetros e 1 milímetro, ela é feita de alumínio. Desejando-se construir uma outra folha com a mesma massa, porém de ferro, qual seria o volume dessa folha? Então, eu tenho uma folha que é basicamente uma figura assim, ó. Tenta imaginar. Você tem uma folha que ela é assim, ó. Deixa eu desenhar assim, ó. Aqui, 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 tá? E ela tem uma pequena espessura. Claro que eu estou exagerando, né? Isso aqui parece um tijolo, mas tudo bem. Então, consegue enxergar aqui uma folha, uma chapa de alumínio? Tá? Essa chapa, ela tem dimensões A,
que seria a espessura, B, a largura, e C, a profundidade. E ela é feita de alumínio. Tá? E essa folha ela tem uma massa. Eu quero construir uma folha de ferro com a mesma massa. Ele quer saber qual é o volume dessa folha de ferro. Tá? Então, o que a gente pode pensar? A densidade é massa sobre volume. Concordam? Então, imagina que você tenha aqui também uma outra folha de ferro. Então, eu vou desenhar aqui uma folha de outra cor, vai. Aqui uma outra folha de ferro. De ferro. Tá? Ferro, perdão. Qual é o tamanho dessa folha para que ela tenha a mesma densidade, a mesma massa do alumínio, certo? Tá. Qual é o problema dessa questão, como eu disse? As unidades. Tudo bem, então vamos lá. O que eu vou começar fazendo? Eu vou dizer assim, olha, a massa do alumínio tem que ser igual à massa de ferro. Isso é o que ele fala. Só que massa não é densidade vezes volume? Massa é densidade vezes volume. Pois bem, então eu vou escrever assim, ó, desenvolvendo essa conta. Densidade do alumínio vezes o volume do alumínio é igual à densidade do ferro vezes o volume do ferro. Tá? Tranquilo? Beleza? Tá, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mexer com as unidades. Eu vou ter que mexer com as unidades. O primeiro problema que eu me deparo aqui é que as densidades estão em unidade diferente. Tá? Então, o que eu vou fazer? A densidade do ferro ela é 7,9 gramas por ml. A do alumínio é 2.700 gramas por litro. Só que você concorda que 1 litro são 1.000 ml? Então, ó, a densidade do alumínio ela é 2.700 gramas por... Em vez de escrever por litro, eu vou colocar por 1.000 ml. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou transformando de grama por litro para grama por ml. Tá? Então, a densidade do alumínio é 2,7 grama por ml. Inclusive, a gente já tem até usado no outro exercício, né? Tá bom? Então, qual que é a minha ideia agora? Tá vendo onde está aqui densidade do alumínio? Eu vou colocar esse valor aqui, ó. E aqui na densidade do ferro, eu vou colocar a densidade do ferro. Só que tem um probleminha. Para que nós possamos colocar essas densidades, eu preciso que o volume do alumínio, tá vendo esse volume aqui, ó? Ele esteja em ml. Então veja o que eu vou fazer. Qual é o volume da chapa de alumínio? É base vezes altura vezes profundidade. Concorda? Tá. Olha meu truque. Eu vou colocar todas essas medidas em centímetros. Então vamos lá. Quanto vale uma das dimensões do alumínio? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. A é igual a 3 decímetros. Quanto vale um decímetro, gente? Não são 10 centímetros? Confere para mim aí. Um decímetro
são 10 centímetros, certo? Então, eu vou escrever 3 decímetros são 30 centímetros. A medida B, ela já está em centímetro. 12 centímetros. A medida C é 1 milímetro. Quanto vale 1 milímetro em centímetros, hein? 1 milímetro em centímetros vale 0,1 centímetro. Tá? Por que eu estou transformando tudo para centímetro? Porque na hora que eu calcular o volume vai sair em centímetro cúbico. Ó, vai ficar assim, 30 vezes 12 vezes 0,1. Então, o volume do alumínio é igual a 30 vezes 12 dá 360, né? 360 por 0,1 dá 36. 36 centímetros cúbicos. 36 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 36 ml. Tá? Então, veja. Olha o que eu tenho agora na minha disposição. Eu tenho a densidade do alumínio em grama por ml. Eu tenho a densidade do ferro em grama por ml. E eu tenho o volume do alumínio em ml. Agora eu posso substituir tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo bem? Claro que a minha incógnita vai ser isso aqui, ó. Tá? Então a conta é bem chata. Ela é bem chata, né? Conta tipo assim, meu Deus do céu, dá vontade até de socar. Ó, vamos lá. Densidade do alumínio. Eu vou fazer aqui embaixo, aqui no cantinho, tá? Ó. 2,7 vezes 36 igual a 7,9 vezes o volume do ferro. Então, o volume do ferro vai dar... Deixa eu fazer a conta aqui na calculadora. Dividido 7,9. Olha, deu 12,3. 12,3. Se eu não errei a conta da calculadora, 12,3. 12,3 o quê? ml, né? Na verdade, não dá certinho, não, tá? Dá tudo quebrado o número. ml. Tá? Como o exercício não especifica qual é a unidade de volume, a gente deixa do jeito que tá. Tá bom? Beleza? Super braçal, né, a questão. Super braçal. Tá aí a questão número 5. Podem printar. Deixa eu ver aqui, estão falando com eu aqui. Ah, bem chata, nossa, horrível, né? Horrível. Principalmente nessa hora da noite, né? Que já são 8h20. Então, pegar uma questão dessa 8h20 da noite não é para qualquer um, né, gente? Mas vocês vão ver que vai valer a pena. Vai por mim. Vai valer a pena. Vamos lá, 6. As outras 4 são mais curtinhas aqui, viu? 6. Questão número 6. Além de fazer parte da constituição dos organismos vivos, a água apresenta outras características importantes, que são vitais à manutenção dos ecossistemas do planeta. Com relação às características da água, assinale a alternativa correta. A. Na Terra, a água pode ser encontrada somente em 2 estados físicos. Pode parar, né? Aí olha o que ele continua falando. Água líquida, salgada e doce. Pelo amor de Deus, né? Esquece A. B. Ao resfriar a água,
a partir de 4 graus, a água diminui a sua densidade, solidificando, por exemplo, em lagos e mares, apenas na superfície. Isso é verdade, né? Quando o gelo forma-se na água, ele boia. Por quê? Porque a água diminui a densidade. A gente também vai discutir isso na termologia, tá? Isso contribui para a manutenção da vida em regiões de alta latitude. O que são regiões de alta latitude, gente? Vocês que são bons de geografia. Não vai zoar com o tio Roger, hein? O que são regiões de alta latitude? São os polos? Isso! Região perto de polo. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Obrigado pela resposta, tá? O que tem a ver o fato da água congelar com contribuir para a manutenção da vida em alta latitude? O que acontece? Nas regiões polares, você tem invernos muito rigorosos. Tipo, a temperatura em algumas regiões ali dos polos chega a menos 40, menos 50. Como é que o mar não congela? Na verdade, o mar congela, mas ele congela só em cima, tá? A água que fica dentro ali embaixo, ela tá acima de zero. Por isso que o peixinho não morre congelado, né? Por que isso acontece? Porque o gelo ele tem duas características legais. Primeiro, o gelo é menos denso que a água. Isso significa que ele vai se formar sempre e flutuar. Então, conforme o gelo flutua, ele vai formando uma camada de gelo na superfície da água, ok? Aí vem a segunda parte. O gelo é um excelente isolante térmico. Ou seja, o fato dele se formar na parte superior da água faz com que ele isole termicamente a água lá dentro. Por mais que a temperatura fora da água esteja menos 20, menos 30, a água que está lá dentro ela está isolada. Por isso que o esquimó faz a casinha de gelo. O iglu é uma casinha de gelo. O gelo é um excelente isolante. Claro que, né, numa temperatura de menos 50, se você conseguir ficar num ambiente que está menos 10, você está bem na fita, concorda? Então a ideia é que o gelo, além de ser menos denso que a água, ele é um isolante térmico, tá? Então a resposta B está correta na minha concepção. A resposta B está correta, tá? As outras, vamos ler rapidamente aqui, né? A temperatura da água do mar não varia com a profundidade e a latitude? Claro que varia. Claro que varia. Quanto mais profundo do mar, mais fria está a água. D. Na formação da geleira, a molécula de água ganha mais um átomo de hidrogênio, vai virar H3O só porque congelou? Nada a ver. E. Devido principalmente à sublimação, a água armazena energia, aliás, armazena e libera energia para o ambiente. A água não sublima, gente. A água ela evapora e condensa, mas não sublimar, tá? Então é a B de bola mesmo. Questão 6, B de bola. Tranquilo? Vamos lá, mais uma. 7. Aqui as outras são bem rápidas, como eu disse para vocês aqui. 7 diz: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas podem ter energia necessária para subir e ir para a atmosfera. Do que ele está falando? A água absorve energia e sobe para a atmosfera. Se a água absorve energia e sobe para a atmosfera, ele está falando de evaporação. Alternativa C. Evaporação. Tudo bem?
Lembrar que a evaporação é um processo endotérmico. Portanto, ele aumenta a entropia. Lembra que a gente citou isso na primeira aula? A desordem das moléculas aumenta, por isso que ela vira gás, tá? Beleza? Então, a alternativa C de tá acabando. Questão 8. Questão 8. Nossa, tem um bicho aqui em mim, cara. Ó, questão 8. Aqui. Observe as figuras a seguir. Aliás, as figuras a seguir mostram moléculas ampliadas milhões de vezes. Observe atentamente as figuras e responda. Todas as figuras representam a mesma substância? Resposta: não. Não. Aqui você tem uma substância, ó. Aqui no B você tem uma outra substância. A substância que está no C, não sei se você consegue enxergar isso, ela é igual à substância que está em B, que também é igual à substância, aliás, que está em A, né? Ó, perdão. A substância que está em C, ela também está em A e ela também está em D. Né? Para quem lembrar da aula, qual é o conceito de substância? Uma substância é um conjunto de partículas idênticas. Tá? Então vamos escrever já aqui. Ó. Todas as figuras representam a mesma substância? Não. Não. Eu vou escrever assim, ó. A, B e D representam a mesma substância. Ô, Dan, não é A, C e D? É, A, C e D, perdão. Desculpa. Obrigado. Perdão. A, C e D representam a mesma subst. Só que elas estão em estados diferentes, né? Vocês conseguem perceber isso? Né? Elas estão em estados diferentes. A está no líquido, a C está no sólido e a D está no gasoso. Tá? Por causa da distância entre elas. B de bola. Quantas substâncias estão representadas nas figuras? 3. 3. Vamos voltar aqui rapidão. Ó. A, C e E contam com uma substância só. A B é uma outra substância, ó, e a E é outra. Então, na verdade, eu tenho 3 substâncias. C. Quais são as figuras que mostram a mesma substância em estados diferentes? Já falamos, né? A, C e E. Qual é o estado? Então, vamos só colocar os estados. A representa ela no líquido. C representa ela no sólido, que as partículas estão bem próximas uma da outra, tipo formando um cristal, né? E D, perdão, é o gasoso. Gasoso. Tá aí. Tudo bem? Beleza? Printando. Mais 5 minutinhos, tá, gente? Prometo para vocês. Juro por Deus que eu não vou me estender muito, não. Só para a gente terminar os exercícios hoje. Questão número 9. Questão 9. Super facinho a 9, ó. O conhecimento de propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar condições adequadas de armazenagem e de transporte. Ele coloca lá estanho, flúor e césio. Coloca ponto de fusão, coloca ponto de ebulição. Imagina, sabe esse negócio que eu desenhei aqui, ó? Perdão. Olha para essa figura aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Imagina isso aqui para as 3 substâncias que estão no exercício. Ó, vou voltar lá. Aqui, ó. É correto afirmar que, se um ambiente estiver a 35 graus, qual é o estado físico das substâncias 1, 2 e 3? Então, vamos lá. Para o estanho, gente, 35 graus
não está abaixo de 232? 232 é o ponto de fusão dele. Então, o estanho a 35, ele é sólido. O estanho é sólido. Tudo bem? Então, estanho sólido. Tá. Zoom de novo. Zoom, garotinho. Ó. Pro flúor, o flúor a 35 graus, galera, presta atenção agora. Olha a temperatura de ebulição do flúor. Ele ferve a menos 188. Gente, se ele ferve a menos 188, qualquer temperatura acima dessa, ele vai estar gasoso. Então, o flúor a 35 graus é gasoso. Zoom, garotinho. Pronto. E o último, nosso queridão, é o césio. O césio, gente, ele derrete a 28 graus e ferve a 678. Então, 35 graus está acima do ponto de fusão. Então, ele é líquido. A 35 graus, ele é líquido. Tá? Césio é líquido. Portanto, a resposta é sólido, gasoso, líquido, que dá a alternativa A. Confere? Alternativa A. Tá aí a questão número 9. E agora a nossa última questão da noite. Que dia puxado, hein? Nossa, que dia puxado. Rapaz. Questão 10. Super facinho também, vai. Os processos envolvidos nas mudanças de estado físico da matéria envolvem transferência de calor. Dentre esses processos, quais são aqueles que envolvem, respectivamente, a absorção de calor? Portanto, tem que ser um processo endotérmico e liberação de calor. Portanto, tem que ser um processo exotérmico. Tá bom? Bom, vamos lá. A. Solidificação e condensação. Já esquece. Solidificação, gente, a substância precisa perder calor para solidificar. Tem que ser na ordem. Absorve e libera. B. Acho que a B é uma boa, hein? Eu acho que a B é uma boa. Por quê? Na B eu tenho sublimação. Sublimação acontece quando sólido vira gás. E solidificação, que é quando o líquido vira gás. Né? Isso é a alternativa B. Então, ó, você tem um processo endotérmico e um processo exotérmico, tá? O que nos dá, então, a alternativa B de bola. B de missão cumprida. B de primeira semana de aula cumprida. Tudo bem, crianças? Perguntas? Acho que deu, né? Acho que por hoje deu, né? Pelo amor de Deus.